Olá, seja bem-vindo a mais um ADM a Live, o nosso programa diário, às terças, quartas e quintas, às 10 horas da manhã, aqui nas redes do CRA-RJ. E esta semana nós estamos com uma programação especial sobre logística, já que no dia 6 foi o dia do profissional logístico. E para começar esse bate-papo, para a gente falar sobre esse tema tão importante, tão interessante, o nosso convidado de hoje é o administrador Luiz Eduardo Ribeiro, que vai falar sobre logística pós-Covid, resiliência e planos de respostas rápidas. Tudo bem, Luiz? Bom dia, Érica. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Feliz e animado aí para essa conversa sobre um assunto tão importante no contexto da pandemia. E deixando meu grande abraço aí a todos os colegas administradores. Prazer é nosso. Luiz, vamos começar dando um panorama, falando um pouquinho de como está esse cenário, né? O cenário atual de pandemia, isolamento social, que é difícil para a logística, mas é difícil para todas as outras áreas também, né? Correto, Érica. Me permita iniciar dizendo que esse é um daqueles pontos de virada na história da humanidade, daqueles eventos que acontecem poucas vezes e que trazem profundas mudanças na sociedade, na economia, nos hábitos de consumo e, é claro, com reflexos importantes nas cadeias logísticas. Esse é o momento, realmente, de cada um de nós, profissionais, indivíduos, fazermos uma reflexão sobre os caminhos que nós estamos seguindo, sobre os nossos propósitos, as nossas prioridades, colocar mais dentro do nosso processo de decisão elementos como a solidariedade diante de muitas pessoas que estão passando dificuldades aí durante essa fase, e a questão do meio ambiente. De forma que eu entendo, Érica, que nesse momento, imprevisibilidade é o nome do jogo. Então, não esperemos respostas prontas, nós não temos a resposta, e aí essa humildade do líder e de todos, de reconhecer que a gente não tem as respostas, de que a gente precisa primeiro se preocupar em cuidar da saúde das pessoas, nos comunicar bem e entender e mitigar as fragilidades que ficam muito evidentes nos processos das cadeias logísticas de suprimentos. A gente está vendo mudanças, Érica, desde a etiqueta, o uso de máscaras, a questão de não ter apertos de mão, reduções de viagens, novas formas de trabalhar. No caso das entregas, a gente vê uma tendência de entregas sem qualquer contato, o crescimento espantoso do delivery e do e-commerce, como fenômenos também que estão vindo para ficar. O que eu tenho dito é que o futuro do trabalho, que sempre se falou que estava chegando, ele agora chegou. Ele agora, a gente trouxe décadas de evolução para um tempo presente, que é o tempo de agora. E isso traz realmente um cenário de desafios imensos aí para os profissionais de logística. Você falou sobre as mudanças rápidas de hábitos, né? Que de uma hora para outra o futuro chegou, e não só chegou, como deu uma atropelada na gente, né? Então, as mudanças rápidas de hábitos solicitam respostas rápidas dos gestores também, né? Sim, sem dúvida. Nesse cenário de mudança, eu colocaria, em primeiro lugar, prioridades de curto prazo no âmbito da logística. A grande prioridade no momento, para qualquer operação logística, e aí é importante lembrar, Érica, que as despesas de logística, elas representam, em média, aí, 1/3 das despesas totais de uma empresa. Então, todos os gastos para movimentar produtos, para transportar, para chegar no cliente final, as despesas com estoques, com inventário, elas têm um peso financeiro muito grande nas empresas. E a palavra, nesse momento, é garantir a continuidade das empresas. Então, o foco é caixa. O foco é preservar o caixa das empresas. Ou seja, tudo que pode ser feito dentro desse processo logístico para reduzir despesas, reduzir gastos.
existe uma disrupção, um desequilíbrio entre oferta e demanda. Isso gera uma desordem geral, porque a análise de oferta e demanda é o pilar da logística. E, nesse momento, está rompido. Os volumes, as demandas, elas estão variando demais. E isso, sem dúvida alguma, leva a um aumento de imprevisibilidade e algumas rupturas, ou seja, algumas rupturas no processo de abastecimento, que é algo indesejado. A gente tem que olhar de maneira muito clara o que precisa ser feito no curto prazo, que é garantir o caixa, é garantir o atendimento da demanda nesse cenário de incerteza e, num segundo momento, aí sim, olhar o que precisa ser aprimorado na cadeia como um todo. Isso a gente está falando do agora, né? Do durante o isolamento, durante esse momento de pandemia. E o pós-pandemia? Quais são as mudanças profundas e não tão profundas que você vê, que você prevê para esse período pós-pandêmico? Olha, essa é uma questão excelente, porque a crise, ela escancara a vulnerabilidade das nossas cadeias de suprimentos. Ela torna isso muito evidente, de uma maneira muito intensa. E é muito comum, eu vejo, que a gente se preocupa muito com o processo da empresa onde estamos inseridos, garantir que os processos estão bem cobertos, mas o que eu mais vejo é essa ruptura acontecer nos fornecedores. Então, vamos dar alguns exemplos dentro do cenário da pandemia, Érica. Respiradores. Os respiradores estão concentrados aonde? Na China. Os insumos médicos, eles estão concentrados na Índia. Você tem a parte de autopeças muito concentrada na China. Então, essa revisão da malha logística, eliminando a dependência de um único ponto, ela passa a ser uma questão de sobrevivência. A globalização vai acabar? Acredito que a globalização ela não vai acabar, mas ocorrerão algumas mudanças geopolíticas significativas que vão gerar regionalizações nas malhas de fornecimento. É muito importante a gente pensar em fortalecer o ecossistema fora das nossas paredes. Fornecedores, parceiros, distribuidores, prestadores de serviço, todos juntos, compartilhando dados e identificando riscos. Uma governança de fornecedores é um dos pontos mais importantes para qualquer organização hoje. Ter um sistema que funcione, que avalie desempenho mensalmente, que tenha reuniões de performance, para que não haja surpresas e que não aconteça o que eu vejo muito, que é o seguinte: a minha empresa está toda bem coberta. Só que aí a ruptura ela vem no fornecedor. Só que para o cliente que está na ponta, ele não quer saber se a ruptura foi dentro da sua organização ou no seu fornecedor. Ele vai querer saber que ele não recebeu o produto dele no tempo certo e ele vai culpar e ele vai falar mal da sua empresa. É verdade. E você falou aí em relação à China, né? O Brasil, ou o mundo inteiro, tem uma dependência mercadológica, digamos assim, com a China, né? Que foi o epicentro durante muito tempo da pandemia, né? Até se dissipar para o restante do mundo, né? A China foi o epicentro ali da doença. Como o gestor lidou com isso, o gestor logístico lidou com isso, e como isso vai acontecer mais para frente? Porque agora a gente tem um momento de incerteza da relação China-Estados Unidos, a gente tem um momento de incerteza da relação Brasil-Estados Unidos e Brasil-China, por consequência. Como o gestor logístico pode se preparar, se planejar para esses possíveis problemas, já que a gente tem essa dependência mercadológica? Correto, isso é verdade. Eu acredito que no curto prazo essa predominância chinesa ela vai continuar. A maximização do uso dos ativos, a simplificação da cadeia de fornecedores, repensar os itens de estoque, como eu falei anteriormente, buscar soluções regionais,
ter o chamado plano B de fornecimento. Isso tudo entra no que a gente vai falar um pouquinho mais também, que é a resiliência. O foco, Érica, o foco deixa de ser só preço e velocidade no fornecimento, ou seja, eu estou comprando da China por quê? Porque eu tenho escala com a China, eu tenho um preço de mão de obra lá que me garante um produto barato, e isso passa a ser interessante para mim. Mas dentro de toda essa mudança de mentalidade que vai acontecer na sociedade e na economia, a gente passa a incluir elementos como gestão de riscos, de fornecimento, saúde, impacto ambiental. Veja bem, o impacto ambiental. Você vai trazer da China embalagem para o seu produto. Olha o quanto que a gente está emitindo de carbono, de impacto ambiental durante esse processo, quando podemos desenvolver um fornecedor regional, ajudando, inclusive, a nossa comunidade. Essa reflexão, ela precisa acontecer de uma maneira muito profunda dentro de cada profissional. Você falou sobre a questão de repensar, né, todo o processo. Há parte de umas 2 ou 3 semanas, eu conversei com seu colega, com Sandro Reis, sobre a questão das compras, né, e ele foi determinante em falar. O gestor logístico que atua com compras vai ser primordial para esse recomeço econômico das empresas, porque é ele que vai fazer essa negociação. Você concorda com isso, Luiz? Eu concordo, sim, com o Sandro Reis. O profissional de compras, ele vai ser absolutamente fundamental e cada vez trabalhando, né? Eu vejo a supply chain, todos os processos da supply chain, os profissionais que estão lá dentro dos armazéns, os profissionais de transporte, os profissionais de planejamento de demanda. Aí, para mim, está o grande coração da atividade logística, onde você realmente, cada vez mais, fazendo simulações, fazendo análises com dados confiáveis, trabalhando com torres integradas de controle, você consegue ser assertivo em garantir a disponibilidade do produto para o seu cliente. Então, eu vejo todos esses grupos trabalhando de uma forma muito integrada, e o profissional de compras, sim, ele é essencial para que a gente consiga ter o gerenciamento de risco, para que a gente consiga mitigar riscos e que a gente consiga ter o melhor custo de aquisição. E falando de resiliência, né, que é um dos temas que você fez questão de colocar como um dos temas principais da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui no ADM Live. É uma característica fundamental para o gestor logístico daqui para frente? Já era, vai passar a ser? Me fala um pouquinho sobre a sua visão em relação a isso. Resiliência. Resiliência é uma palavra bonita, né? Que cada vez mais é usada. Para que o nosso colega que está escutando entenda, eu gostaria que ele pensasse da seguinte forma: sempre que se falar em resiliência, pense gestão de riscos. Basicamente é isso. A resiliência, ela se desenvolve nas organizações através da gestão de riscos. E isso vai ser absolutamente fundamental e questão de sobrevivência daqui para frente. A resiliência quer dizer você estar pronto para passar por testes de estresse ou situações concretas de estresse e sobreviver de uma maneira o mais saudável, vamos dizer assim. Então, o gerenciamento de risco, ele passa pela capacidade do gestor, do líder, do profissional, de olhar de uma maneira abrangente tudo isso que está acontecendo. Como eu falei recentemente, vai ser fundamental você entender que o consumidor está mudando suas necessidades, seus hábitos. O local onde você vai precisar entregar o seu produto, ele vai mudar. Ele passa a ser, muitas vezes, ao invés de um ponto comercial, a própria residência do cliente. Entender as fragilidades, as causas, as corretas causas dos problemas. Muitas vezes eu vejo isso também, Érica. A gente tem um problema
mas a gente não consegue ter a capacidade de chegar na causa raiz. E sem chegar na causa raiz, não conseguimos ter ações que sejam efetivas para corrigir esses problemas. Então, essa resiliência, que volto a dizer, uma gestão eficiente de riscos, ela é fundamental e ela precisa ter um olhar um pouco mais abrangente daqui para frente. Não só um olhar operacional, mas um olhar social e um olhar ambiental. E a gente tem alguns exemplos interessantes de empresas que estão fazendo isso durante a crise, Érica. A gente pode até exemplificar. Com certeza, vamos lá. Estou doida para ouvir os exemplos. Eu adoro exemplos, juro para você. Se me der um exemplo, eu vou entender muito melhor e acredito que muitos dos nossos espectadores também. Olha, essa percepção de como a gente precisa repensar o próprio modelo de economia, como que ele está alicerçado e como que a gente insere a questão social e ambiental no desenvolvimento das empresas, na questão do propósito de cada empresa, ele é fundamental. Me chamou a atenção, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola distribuiu milhões de garrafas de água mineral fazendo doação a hospitais e comunidades. Né? Realmente, ela conseguiu ajustar a sua operação, né, com um tempo de resposta rápido, como falamos, para transformar a sua atividade fim, que é distribuir bebida, vender bebida, cerveja, água, para uma ação solidária com capilaridade no Brasil inteiro. A Ambev, mais do que isso, ela virou a chave da produção dela. Ela pegou plantas, parou de produzir cerveja e começou a produzir o quê? Álcool gel. Álcool gel. Sim. E distribuiu algumas toneladas, e está distribuindo algumas toneladas para hospitais. A própria Martin Brauer, a empresa na qual eu sou um gestor, que é uma líder global em logística para redes de restaurantes, nós estamos transportando muitas milhas pelas estradas aí, né? A gente tem capilaridade nacional para ações solidárias. Então, eu acho que a questão da resiliência é a gente ter uma visão um pouco mais abrangente e se antecipar nos riscos existentes do processo. Então, a gente pode dizer que a resiliência e as respostas rápidas, né, os planos de respostas rápidas, são a chave para um melhor ou um menos pior pós-Covid? É exatamente isso, Érica, e eu colocaria também o seguinte, nós estamos fazendo, eu tenho certeza que você está fazendo, eu também, todos nós, muitas coisas durante a crise com uma qualidade e uma otimização de recursos e de uma maneira diferente que nós nunca poderíamos imaginar que seríamos capazes. Concorda? Sim, com certeza. Então, esse senso da otimização, do que a gente está conseguindo fazer de uma maneira mais eficiente no pós-crise, ele vai ser fundamental, porque, assim, nada será como antes. A nossa forma de trabalhar e de entregar os resultados, ela vai mudar. E algumas questões, como, por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje, provavelmente fosse presencial antes da crise, talvez eu pegasse um avião para o Rio para conversar com você, algumas reuniões que a gente faz dentro das organizações que passaram a ter um maior engajamento e uma maior produtividade sendo feitas de forma virtual. Então, essa reflexão ela é muito importante. Luiz, para a gente fechar a nossa conversa, para a gente fechar o nosso bate-papo, qual é a dica, qual é o recado, o que você falaria para os nossos profissionais de administração, estudantes, para todo mundo que está assistindo a gente agora, sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que a gente conversou? Olha, primeiramente, eu quero agradecer por essa conversa muito agradável que nós estamos tendo. O tempo poderia ser maior, né? Porque... Também acho. É um assunto apaixonante. Eu quero trazer novamente a reflexão de todos.
o mundo ele já foi transformado pela Covid, e trazer uma mensagem positiva também. Eu sei que alguns colegas podem estar aí com uma série de preocupações, todos estamos, mas algumas mudanças que vieram trouxeram um impacto inicial muito negativo para a sociedade. A gente vê a questão da fome, a questão de perdas de posições de emprego. Isso não é fácil para ninguém. Eu quero deixar a mensagem que todos tenham muita serenidade e tudo passa. Isso vai passar também. E, por outro lado, muito dessas mudanças que estão vindo, elas trazem um futuro novo e positivo que a gente pode aspirar ter. Então, eu quero concentrar a mensagem nisso. Vamos reavaliar as nossas vidas, as nossas organizações, os nossos processos logísticos, como nunca fizemos antes. E não vamos voltar a ter alguns maus hábitos que nunca deveriam ter acontecido. Então, basicamente, a minha mensagem é essa. Vejo que a gente pode construir, sim, um futuro melhor, operações logísticas com menos fragilidade, e peço que todos se cuidem da saúde, cuidem das famílias. Um grande abraço. Não vamos botar um pé atrás, vamos botar os dois para frente, né, Luiz? Isso aí. Muito obrigada pela sua participação, espero que a gente possa conversar mais vezes. Obrigado, Érica. Um grande abraço a você e todos os administradores. Abraço. Bom, e você que conversou, que esteve aqui com a gente, que assistiu esse bate-papo, vamos continuar a nossa semana logística amanhã, na quarta e na sexta também, já que quinta é feriado, hein? Então, veja bem, quarta, 10 horas da manhã, com o administrador Manuel Lemos, especialista em transporte, vamos falar sobre logística e transporte. E na sexta, dia 12, vamos falar com o administrador Rafael Deolindo sobre perspectivas e insights futuros também dentro da logística. Então, a gente vai ter bastante coisa para falar sobre isso, viu? Até lá, fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau, tchau.